Ronald Dominique assassinou 23 homens e rapazes na pequena cidade de Houma, Louisiana, entre 1997 e 2006. Todas as vítimas foram dominadas, violentadas e estranguladas antes de serem jogadas no pântano. Abordaremos o início da vida de Ronald Dominique, seus primeiros crimes e seus primeiros assassinatos. No próximo episódio, iremos tratar de seus últimos assassinatos e eventual prisão, assim como a macabra confissão que levou à sua condenação em 2007. Ronald Joseph Dominique nasceu em 9 de janeiro de 1964 em Thibodaux, Louisiana, cerca de 90 minutos ao sudoeste de Nova Orleans. Ele tinha uma irmã mais velha que frequentemente era sua única fonte de apoio. O pai ignorava Ronald completamente, então sua mãe e irmã tiveram papéis significativos em sua criação. Ronald cresceu para se tornar um rapaz exageradamente tímido. Ele era baixinho e gorducho e preferia o canto coral aos esportes. Ele nunca teve notas especialmente boas ou se sobressaiu em sala de aula. Sua introversão e aparência fizeram dele um frequente alvo de valentões na sua escola, que implicavam com ele e o agrediam regularmente. Ele posteriormente disse a um sociólogo que o escárnio o fazia se sentir tão impotente que com frequência lhe faltava às aulas para não ter que encarar seus colegas de classe. Com poucos amigos de sua idade para conversar, Ronald estava ao redor de sua grande família. Muitas de suas tias, por parte de mãe, viviam próximas. Ronald, com frequência, passava as tardes bebendo chá com elas em vez de sair para brincar com seus primos. Parentes próximos a ele mais tarde disseram que Ronald era um garoto amável e sempre se esforçava para ajudá-los quando podia. Ele tentava, à sua própria maneira, fazer amigos, mas sua inaptidão social tornava difícil para ele se relacionar com garotos da sua idade. Além disso, Ronald raramente recebia apoio dos homens em sua vida. Seus tios e primos com frequência implicavam com ele tanto quanto os garotos na escola. Eles o chamavam de afeminado e fraco, numa tentativa de torná-lo mais forte. Suas palavras o magoavam profundamente e apenas pioraram sua autoestima. Ele enfrentou mais adversidades durante seus primeiros anos devido ao status financeiro de sua família. Ele nunca falou sobre sua infância em detalhes, mas é provável que Ronald tenha tido que lidar com extrema pobreza até os 18 anos, pelo menos. Thibodaux é uma cidade pequena com uma população com menos de 15 mil habitantes e uma renda média abaixo da média do estado. Entre 20% e 25% das famílias em Thibodaux vivem abaixo da linha da pobreza. Como muitos moradores da cidade, é provável que os Dominiques tenham tido dificuldades para sobreviver. Vanessa vai abordar o aspecto psicológico aqui e durante todo o episódio. Por favor, atentem-se ao fato de que Vanessa não é psicóloga ou psiquiatra, mas pesquisou muito para o programa. Obrigada, Greg. Em um estudo chamado Pobreza na Infância e Bem-Estar Psicológico na Vida Adulta, Gary Evans assinala a correlação entre pobreza na infância e a sensação predominante de desamparo que essas crianças levam para a vida adulta. Ronald cresceu se sentindo totalmente desamparado e com medo. Ele estava à mercê de valentões, não tinha autoestima e sentia o estresse das dificuldades financeiras de sua família. Crianças desamparadas crescem sentindo que suas circunstâncias estão além de seu controle. Sem a segurança de uma criação confortável, o estudo de Evans conclui: Ronald pôde não ter formado um senso de autocuidado. Autocuidado é a convicção de um indivíduo em sua própria habilidade de conquistar seus objetivos. É possível que seus assassinatos tenham sido motivados por um desejo de controle que ele nunca teve na infância e uma falta de confiança de que ele pudesse realizar qualquer outra coisa. Em seus primeiros anos, a família de Ronald era sua única fonte de conforto quando ele sentia que as coisas estavam fora de controle. Mas essa ligação foi rompida repentinamente na adolescência. Naquele dia, Ronald estava no jardim da frente brincando sozinho com uma bola. Ele acidentalmente jogou a bola no telhado da pequena casa e a escalou pela lateral para buscá-la. Ele terminou bem de frente à janela do quarto de sua mãe. Quando ele olhou para dentro, ele viu seu tio em cima de sua mãe, no meio de uma relação sexual. Apesar de ter tentado, Ronald nunca conseguiu esquecer o que viu.
Testemunhar um incesto tão novo pode ter causado um impacto profundo no desenvolvimento da sexualidade do garoto. De acordo com um estudo em desenvolvimento sexual de pessoas da infância à vida adulta, desenvolvimentos eróticos aberrantes como parafilia podem ser associados a experiências familiares e sociais traumáticas. O trauma de presenciar um ato tão bizarro provavelmente reforçou sua sensação de desamparo. Ele se sentiu traído pelas únicas pessoas em quem confiava. Mais tarde, ele se introverteu para o resto de sua vida. Ele se mudou da casa de seus pais para um trailer que ele mantinha no quintal. Ronald frequentou o ensino médio de 1978 até 1982. Ele era tão quieto em sala que os outros estudantes dificilmente se lembravam dele anos mais tarde. O clube de canto coral era o único local aonde ele saía de sua concha. Ronald adorava se apresentar e cantar no coral da escola, mas apenas se conectava a alguns poucos estudantes dessa forma. Para a maior parte de seus colegas de classe, era só mais uma razão para implicar com ele. Eles o chamavam de tampinha, obeso e gay. Na época, Ronald ainda não tinha se assumido gay e as constantes gozações, somada à humilhação imposta por seus tios e primos, fizeram com que ele, por muito tempo, tivesse vergonha de sua sexualidade. Após o ensino médio, Dominique trabalhou em uma série de bicos e viveu uma vida transitória. Ele migrou da casa de seus pais, do seu próprio trailer, para um trailer que dividia com a irmã, dependendo do ano e de suas finanças. Ele também desenvolveu um problema crônico no coração aos 20 anos, que lhe dava fortes dores no peito e dificuldade para respirar. Ele contava com a irmã para cuidar dele quando ficava doente. Ela era o mais próximo de uma confidente que ele teve, mas até mesmo ela raramente passava muito tempo com ele fora de casa. A vida amorosa de Ronald permanece um mistério, mas ele se assumiu gay em algum momento entre seus 20 e 30 anos. Ele era conhecido por fazer parte da pequena comunidade gay em Roma, mas tinha dificuldades em ter ligações românticas. Para ele, a impressão era a de que ele não se encaixava em lugar algum. Ronald ainda mantinha uma paixão por se apresentar. Ele se apresentou como a drag Patti LaBelle no bar local por muitos anos, quando tinha 20 e poucos. Mas não fez muito sucesso. Espectadores sentiam que ele não tinha presença de palco e fazia uma péssima LaBelle. Ronald continuava cantando mesmo assim. Ele gostava dos holofotes. Lembrava a ele os anos de ensino médio no clube de canto. Aplausos, mesmo quando escassos, dava a ele a validação que ele passou a vida toda buscando. Em 1993, quando Ronald tinha 29 anos, ele se mudou para seu próprio trailer em Thibodaux. Seus vizinhos do outro lado da rua o descreveram como ok. Eles trocavam gentilezas com ele pelas manhãs, mas como a maioria das pessoas, não prestavam muita atenção nele. Na época, Ronald trabalhou como motorista de caminhão para uma empresa de vendas. Ele passava longas noites viajando pelo estado, sozinho, com seus pensamentos. Parecia que ele não tinha nada pelo que lutar. Ele não tinha sonhos românticos ou financeiros. Ele sequer tinha amigos além de sua irmã. Uma noite, enquanto dirigia pelo leste de Roma, tentando se distrair desses pensamentos desagradáveis, ele viu um jovem rapaz andando na beira da estrada. Ele tinha uma longa viagem pela frente e pensou que conversar com alguém faria o tempo passar mais rápido. Ele decidiu perguntar se o homem precisava de uma carona. Ronald encostou. A conversa começou com a janela baixada. O homem era alto e magro e vivia no final da rua. Durante essa breve conversa, ele se abriu com Ronald de sua luta contra o vício em drogas e a falta de moradia. Algo no estranho atraiu Ronald. Sua vulnerabilidade fez com que se sentisse poderoso em comparação. Pela primeira vez, ele se sentiu no controle. Mas ele notou que o homem não se interessava por outros homens, ou pelo menos não estava interessado em Ronald. Sem saber o que fazer, mas querendo ver o estranho de novo, Ronald fez um plano. Em vez de dar em cima dele ou perguntar se ele queria uma carona, Ronald ofereceu ao estranho lhe vender um pouco de maconha. Eles concordaram em se encontrar dentro de alguns dias, tempo suficiente para Ronald decidir o que faria a seguir. Eles se encontraram na mesma estrada 2 dias depois. Ronald ofereceu ao jovem uma carona até sua casa para buscar a maconha.
Desesperado e cansado de viver nas ruas, o homem concordou, apesar de achar estranho Ronald não ter levado a maconha de uma vez. Quando eles chegaram à casa de Ronald, ele pediu ao homem que entrasse no banheiro para que pudesse pegar as drogas. Ele alegou que queria se assegurar que o local de seu estoque permaneceria secreto. Seu novo amigo obedeceu. Ronald pensou sem parar nesse momento desde que conheceu o jovem. Ele mal podia acreditar que tudo acontecia como ele esperava. Assim que o homem entrou no banheiro, Ronald pegou uma arma que havia escondido logo ali. Ele chamou o homem para fora do banheiro e apontou uma arma. E então pegou outra coisa, um par de algemas. Ronald forçou o homem a se deitar na cama e a se algemar. Ele então despiu, agrediu e violentou sua primeira vítima. O livro Homens que Estupram, a Psicologia do Agressor, explora as motivações comuns a estupros cometidos por homens. Trata a ideia de estupro como um ato pseudossexual em vez de um ato sexual. Em vez de ser uma expressão de desejo sexual, o livro afirma que o estupro geralmente satisfaz fundamentalmente as necessidades não sexuais do agressor, como poder, controle e raiva. Como discutimos anteriormente, Dominique cresceu com uma sensação difusa de desamparo. Mesmo adulto, a sensação nunca desapareceu. E graças aos seus opressores no ensino médio, o desamparo se misturou com a vergonha que ele sentia por sua orientação sexual. A combinação entre raiva reprimida e vergonha finalmente explodiu. Ronald descontou sua raiva na primeira pessoa que ele encontrou, o jovem morador de rua que ele conheceu na beira da estrada em 1993. Após Ronald violentar o desconhecido, ele abriu as algemas e o soltou. O homem foi imediatamente à polícia, mas não se interessaram por sua história. Apesar das marcas nos punhos das algemas, alegaram não haver evidências conclusivas de estupro. Ronald não foi investigado ou preso. Porque os crimes de Ronald começaram com violência sexual, ele pode ter sofrido de parafilia. De acordo com o Manual de Diagnóstico de Desordens Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, parafilia é um termo geral para se referir quando a excitação e gratificação sexual de uma pessoa depende de um ato específico que é atípico ou extremo. Esse ato pode ser inofensivo, mas se torna um transtorno quando o desejo causa sofrimento ou danos a terceiros. No caso de Ronald, ele parece ter gostado de deixar suas vítimas abandonadas e lhes causar dor. Ronald ficou tenso durante alguns dias após o estupro, mas depois disso ficou eufórico. Saber que havia infringido a lei sem sofrer nenhuma repercussão fez com que se sentisse mais poderoso do que jamais havia se sentido. Foi tudo como ele havia fantasiado, e ele decidiu que precisava fazer de novo. Mas ele sabia que tinha que ser cuidadoso. Encontrar o jovem na beira da estrada foi um acaso. Ele não se arriscaria sem outra oportunidade perfeita. Ele planejou um esquema baseado em seu primeiro sucesso. Ele decidiu que atrairia suas vítimas com promessas de dinheiro ou drogas. Só escolheria indivíduos que achasse os mais vulneráveis, como moradores de rua ou viciados em drogas. No entanto, sua cautela significava limitar muito suas oportunidades. Ele vivia em uma cidade pequena, cheia de pessoas que ele conhecia e com as quais crescera. Ele tinha que ter certeza que não seria reconhecido. Ronald não teria a oportunidade pela qual esperava até 3 anos mais tarde. Enquanto isso, ele se virava como conseguia. Ele trabalhou em empregos temporários sempre que eles apareciam e tentou, mas falhou, em criar laços sociais. Ele teve uma recaída emocional em 1994, apenas um ano após seu ataque inicial. Ele começou a frequentar o único bar gay próximo a Roma, com mais frequência, numa tentativa de ser aceito pela comunidade gay local. Infelizmente, ele teve pouco sucesso. Até lá ele sofria bullying, o que lhe trouxe lembranças horríveis do ensino médio. Ronald continuava extremamente inseguro com sua aparência física e, após ser repetidamente rejeitado no bar, ele começou a beber pesadamente. Uma noite, em 1994, Ronald tinha bebido demais e dirigiu até sua casa.
Ele foi parado pela polícia por excesso de velocidade. O policial sentiu seu bafo de bebida e o prendeu por dirigir alcoolizado. Sua briga com a lei o convenceu a passar despercebido por mais de um ano. Em 1996, quando ele tinha 32, ele estava ansioso para sentir a agitação e gratificação que havia sentido 3 anos antes. Era só no que ele pensava desde então. Naquele ano, um segundo homem foi até a polícia de Thibodaux, com uma história quase idêntica à da primeira vítima de Ronald. Como o primeiro homem, ele também encontrou Ronald enquanto caminhava por uma estrada isolada. Ronald lhe ofereceu drogas e ele aceitou uma carona até o trailer de Ronald. Lá, Ronald apontou uma arma para ele, o imobilizou e o violentou. Aconteceu de a segunda vítima fazer o seu relato ao mesmo policial que falou com a primeira vítima, o oficial Harrison. Após o segundo homem confirmar a identidade de Ronald, Harrison arrependeu-se. Ronald foi levado para ser interrogado. Ronald estava nervoso e constrangido durante todo o interrogatório. Ele não manteve contato visual por mais de um segundo. Quase imediatamente, ele admitiu a arma, a imobilização e o sexo. No entanto, contou uma história diferente que a dos homens que o acusavam. Ele alegou que havia pegado ambos para fazer sexo, mas perdeu a coragem quando chegou em casa. De acordo com Ronald, quando disse aos homens que estava nervoso, ambos separadamente se dispuseram a serem algemados para que ele se sentisse mais confortável. Após o sexo, Ronald disse que as coisas ficaram tensas. Os homens exigiam dinheiro dele. Ele ficou com medo, os ameaçou com sua arma e os expulsou. Ele disse ao oficial Harrison: "Eu nunca machucaria ninguém. Não sou esse tipo de pessoa." A polícia não acreditou. Ronald mentia muito mal e sua história era pouco convincente quando comparada às 2 acusações feitas com anos de diferença. Ele foi acusado por estupro e preso em 15 de agosto de 1996, aos 32 anos. Deve-se notar, no entanto, que, apesar de sabermos sobre essas 2 agressões, estatisticamente há a possibilidade de que Dominique tenha violentado ou agredido alguém antes de 1993. De acordo com uma análise de dados sobre estupros e violência sexual organizada por Lawrence Greenfeld, 60% dos estupradores que matam suas vítimas têm menos de 30 anos. Somado a isso, criminosos envolvidos em casos de violência sexual que terminam em assassinato são em média 6 anos mais jovens do que em casos sem mortes. Levando em conta a frequência de seus últimos ataques, é possível que Ronald raptasse e violentasse homens regularmente, mas essa foi a primeira vez que ele foi pego. A primeira experiência de Ronald na prisão o aterrorizou. A adrenalina e a sensação de total controle que ele sentia após imobilizar e agredir suas vítimas desapareceu. Em vez disso, ele só sentia medo. Para piorar a situação, a prisão para a qual ele foi enviado para aguardar seu julgamento era barra pesada e mal supervisionada. Nos seus primeiros meses lá, ele foi tão estuprado e agredido que teve que ser levado para o hospital. A experiência teve um efeito profundo em Ronald. Mas, embora faça sentido que após ser estuprado, Ronald pensaria 2 vezes antes de cometer esse crime, ele não sentiu tanta empatia. Em vez disso, ele só ficou com mais raiva. Felizmente para Ronald, ele não ficou muito tempo na prisão. O estupro prevê uma pena de 5 a 40 anos de prisão. Mas 3 meses após ele ser preso, as acusações contra ele foram retiradas. A segunda vítima de Ronald era morador de rua e errante, muito parecido com a primeira. Ele saiu da cidade antes do julgamento e a polícia não conseguiu manter Ronald preso sem provas. Ronald Dominique foi solto em 7 de novembro de 1996, com planos de garantir que ninguém jamais pudesse enviá-lo de volta à prisão novamente. Ronald culpou a sua vítima pelo tempo que passou preso. Ele prometeu que nunca voltaria à prisão, não porque ele iria acertar sua vida, mas porque não deixaria mais ninguém vivo para incriminá-lo. Em 1997, vários meses após ser solto da prisão das acusações de estupro, Ronald Dominique, 33 anos,
estava pronto para cometer seu primeiro assassinato. Ele ficou traumatizado na cadeia e precisava recuperar a sensação de controle sobre sua vida. Sua primeira vítima de assassinato foi um jovem chamado David Lavon Mitchell Jr., conhecido por sua família e amigos como Tweety. David foi deixado na casa de sua avó no verão de 1997, após passar vários dias visitando Roma, Louisiana. Ele disse à sua mãe que seu tio lhe daria uma carona de volta para casa em Luling, distante uns 45 minutos. Mas naquela noite, seu tio se atrasou para buscar David. David estava ansioso para ver seus amigos de volta à sua casa, então decidiu voltar para Luling de carona. Ele nunca retornou. Seus pais acharam que ele estava com seus amigos quando não tiveram notícias suas. Mas, na segunda-feira, quando ele não apareceu para trabalhar no St. Charles Parish Hospital, seu supervisor ligou para sua mãe. Ela estava trêmula. David nunca se atrasava e certamente nunca faltava ao trabalho. Ela ligou para o departamento de polícia, mas já era tarde demais. No dia seguinte, 14 de julho de 1997, espalharam-se rumores pela cidade de que um corpo que correspondia à descrição de David havia sido encontrado na River Road, em Hunville, cerca de 8 quilômetros de sua casa. O corpo estava flutuando em uma vala ao lado da estrada principal. A causa da morte foi oficialmente listada como afogamento acidental, o que parecia impossível para os pais de David. Ele sabia nadar e a água era na altura do peito. Também não havia drogas ou álcool em seu sistema. Então, como ele poderia ter se afogado? Por enquanto, tudo o que os detetives podiam fazer era dar de ombros. É provável que Ronald tenha pegado David enquanto ele estava pedindo carona. Em depoimentos posteriores, Ronald disse que geralmente seduzia suas vítimas oferecendo dinheiro e drogas. Nesse caso, é possível que apenas tenha dito a David que lhe daria uma carona. Logo que o alvo entrava em sua caminhonete, Ronald mantinha suas vítimas sob a mira de um revólver e as levava ao seu trailer. Lá, ele as amarrava, as agredia sexualmente e as estrangulava. No caso de David Mitchell, os investigadores inicialmente assumiram que ele se afogara, com base em como encontraram o corpo. A causa da morte, mais tarde, foi alterada para asfixia. O assassinato marcou uma alteração dramática nos métodos de Ronald. Anteriormente, ele buscava apenas satisfazer seus desejos sexuais. Mas suas experiências perturbadoras na prisão o abalaram. Ele não podia correr o risco de que os sobreviventes fossem até a polícia. O medo de voltar para a cadeia o levou a matar. Ele não podia enfrentar as consequências de seus atos. No livro de Dr. Eric Hickey, Assassinos em Série e Suas Vítimas, Hickey diferencia entre dois tipos de assassinos que se envolvem sexualmente com suas vítimas. Assassinos luxuriosos matam para satisfazer um desejo ou fantasia sexual. Assassinos sexuais matam para meramente silenciar suas vítimas. Ronald parece se enquadrar na segunda categoria. Isso se reflete na lorota que Ronald tentou contar à polícia quando foi preso em 1996. Segundo ele só recorreu à violência porque se sentiu ameaçado pelas duas vítimas, e não o contrário. Para ele, a violência era um mal necessário e não uma motivação. Seu plano de matar suas vítimas funcionou. Mesmo após o corpo de David ser descoberto, ninguém apareceu procurando por Ronald. Ninguém parecia nem mesmo interessado em buscar um assassino. Apesar de David ser um excelente estudante e trabalhador e não ser viciado em drogas, a imprensa injustamente o retratou como morador de rua e alto risco. Fizeram com que sua morte horrível parecesse o resultado de um estilo de vida arriscado, em vez de um trágico assassinato que precisava ser investigado. Conforme os dias passavam e nenhum policial batia na porta do trailer de Ronald, ele ficou mais confiante. Na próxima vez que tivesse a oportunidade de capturar outra vítima, teve certeza de que poderia aproveitá-la sem ser pego. 6 meses depois, Ronald fez exatamente isso. Ele fez sua segunda vítima de assassinato, Gary Pierre, de 20 anos, em 14 de dezembro de 1997. Gary era morador de rua e sabia-se ter envolvimento com drogas.
Como David Mitchell, ele pegava caronas com frequência. A polícia achou seu corpo em uma área isolada e arborizada de Montes, a cerca de 1 hora de Thibodaux. A autópsia determinou que ele havia sido imobilizado e estrangulado por um agressor desconhecido. No livro de Philip Jenkins, Usando o Assassinato, a construção social do homicídio em série, Jenkins escreve que assassinos em série são impelidos pela disponibilidade de vítimas muito mais do que qualquer compulsão ou desejo de matar. Isso parece ser verdade para Ronald, que, frequentemente, ficava muitos meses entre cada assassinato. No entanto, é possível que Ronald tenha feito outras vítimas que permanecem desconhecidas até o momento. Apesar de Ronald não possuir nenhum método engenhoso para se livrar dos corpos de suas vítimas, apenas os escondia no meio do mato, funcionava perfeitamente para o seu ambiente. Ocultar os corpos em valas ou em terras pantanosas fazia com que a decomposição ocorresse num ritmo muito mais rápido que o normal e destruía as evidências. Como ele desovava os corpos em locais variados, pegá-lo era uma tarefa quase impossível para a polícia, que não tinha nenhuma pista. Além disso, Ronald cometeu seus crimes antes do surgimento de evidências baseadas em amostras de DNA. Então as forças policiais tinham que contar com pistas físicas mais óbvias, como fibras de tecido. Quando os corpos eram encontrados, não restava muito com o que investigar. Finalmente, Ronald escolhia vítimas às margens da sociedade. A maioria era pobre, morador de rua e viciada em drogas. Ele também vitimava homens negros e gays. Então pode ter havido preconceito por detrás da falta de progresso nas investigações, conforme a contagem de corpos aumentava. Quanto mais a polícia se esforçava, mais corajoso Ronald ficava. Ele esperou pacientemente pela oportunidade de agir com a próxima vítima na noite certa, sozinho, na estrada certa. Enquanto isso, ele não prestava muita atenção à sua vida pessoal. Ele parou de ir a bares, a não ser que buscasse por uma vítima em potencial. O esforço não valia a perspectiva de rejeição. Sua situação financeira também continuava precária. Ele continuou trabalhando em empregos temporários, como um medidor para uma companhia elétrica ou como caminhoneiro. Ele não tinha muito interesse em trabalhar período integral e passava seus dias sozinho no trailer, fantasiando sobre seus assassinatos e assistindo uma velha TV. Ele passou seus dias assim por 6 meses após assassinar Gary Pierre. Então, em 31 de julho de 1998, Ronald achou outra vítima, Larry Ransom, de 38 anos. Segundo o investigador, seu cadáver foi encontrado a apenas 30 metros de onde foi jogado o corpo de David Mitchell. Como nos ataques anteriores, Ransom foi amarrado antes de ser estrangulado. Mas diferente das duas primeiras vítimas, que não possuíam quaisquer marcas de defesa, Larry Ransom havia sido espancado brutalmente. O estado do corpo de Ransom sugere que algo deu errado quando Ronald o atacou. Ou Ronald foi forçado a lutar com Ransom antes de amarrá-lo, ou ele o espancou num ataque de raiva espontâneo. A severidade da surra sugere que Ronald ainda estava lidando com o trauma de ter sido estuprado na prisão. Reagir com medo e violência é uma resposta comum ao abuso sexual. De acordo com o Centro de Agressões Sexuais da Universidade de Alberta, vítimas de crimes sexuais podem sentir raiva ou nojo quando envolvidas em atividade sexual após sofrer um trauma. Algumas vítimas relatam uma reação incontrolável e automática ao toque, como um flashback ou um ataque de pânico. Se Ronald não possuía as ferramentas para se recuperar após ter sido violentado na cadeia, é possível que houvesse alguma verdade na história que ele posteriormente contou à polícia. Ele alegou que buscava suas vítimas apenas para sexo, mas quando a situação ficava íntima, entrava em pânico. De fato, gravações dos relatos de Ronald de seus crimes no documentário Bayou Blue sugerem que, assim que ele buscava um encontro sexual, ele imediatamente ficava em guarda. Se algo inesperado ocorria, ele reagia com violência. Nas gravações, ele parece genuinamente acreditar que nunca quis machucar uma mosca.
Talvez nunca saibamos as verdadeiras motivações do homem que a polícia começou a chamar de o estrangulador de Bayeux. Eles não saberiam seu verdadeiro nome por anos. Mesmo assim, em 1998, Ronald garantiu que suas ações estivessem na mente de todos. 1998 foi um ano particularmente violento para Ronald. Confiante agora de que ele se safaria dos assassinatos, o apetite de Ronald pela morte aumentou. Durante esses dias todos, ele passou quase todo o seu tempo se preparando para seu próximo assassinato, procurando vítimas. Ele tinha o tempo livre que necessitava porque ainda subsistia com trabalhos temporários que pagavam mal. Nessa época, ele basicamente fazia entregas e trabalhos na construção civil. Ele não tinha nenhuma ambição em particular, além de seus estupros e assassinatos. Seu segredo sombrio era só o que ocupava seus pensamentos. Após anos de trabalho instável, Ronald, aos 34 anos, poupou dinheiro suficiente para se mudar para um novo trailer em 1998. Seu novo lar era em Bayou Blue, Louisiana, próximo a Roma. Era mais isolado que o seu local anterior. Ele com frequência dirigia pela área, buscando jovens desesperados que ele achava que ninguém sentiria falta. De 1998, 2 meses após assassinar Larry, Ronald encontrou 2 alvos. Ele matou Olive LeBanks, de 27 anos, e Joseph Brown, de 16 anos, com 2 semanas de intervalo. Nenhuma das vítimas possuía qualquer ligação com Ronald, mas ambas cometeram o erro fatal de aceitar o que quer que ele tenha lhes oferecido. A frequência dos assassinatos de Ronald aumentou a sua confiança. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava sendo humilhado por ninguém. Seu segredo lhe deu poder. Ele não se apresentava mais no bar gay local como drag queen. Ele tinha outros meios de se sentir poderoso. No período de um único ano, entre 1997 e 1998, Ronald Dominique, de 34 anos, estuprou e assassinou pelo menos 5 homens na pequena cidade de Bayou Blue, Louisiana. Todos os 5 corpos foram achados pela polícia, mas não estavam nem perto de capturar o assassino. Nem levaram Ronald em conta, e ele não demonstrava sinais de que iria diminuir o ritmo. Em novembro de 1998, Ronald se arriscou. Ele expandiu sua busca para a próxima vítima. Em vez de percorrer as escuras, desoladas estradas do pântano, Ronald dirigiu mais de 1 hora ao norte para a brilhante, alvoroçada Nova Orleans. As ruas estavam cheias de jovens rapazes aguardando por ele. Ronald primeiro atraiu um rapaz bêbado, de 18 anos, chamado Bruce Williams para seu carro, com a promessa de que pagaria por sexo. Ele levou Bruce para um local isolado antes de imobilizá-lo e sufocá-lo. Então, jogou o corpo na beira da estrada, perto de Nova Orleans. Ele foi encontrado em 27 de novembro. Após matar 4 pessoas em um único ano, Ronald tentou dominar seus anseios. Ele decidiu esperar alguns meses antes de matar de novo, a não ser, é claro, que outra oportunidade surgisse. Em abril de 1999, ele estava louco de desejo. Agora, com 35 anos, ele voltou a Nova Orleans e repetiu sua tática anterior, seduzindo Manuel Reed, de 19 anos, com a promessa de drogas ou dinheiro. O corpo de Manuel foi encontrado logo em seguida, machucado, espancado e com sinais de violência sexual. Ronald matou mais 2 jovens em 1999, Angel Mejia e Mitchell Johnson. Ambos foram estrangulados e desovados em uma pequena cidade a meia hora de distância de sua casa. Claramente, seu medo de ser pego estava diminuindo a cada dia. Ronald nunca mudou seu método de se desfazer dos corpos. Eles sempre eram deixados visíveis e desenterrados. Com frequência, ele jogava em áreas remotas do pântano, mas mesmo assim, eles normalmente eram encontrados na beira da estrada. Uma vez que a polícia nunca chegou perto de suspeitar dele, Ronald não via motivo para mudar seus métodos. Na sua mente, eles eram geniais. Também era difícil para Ronald arrastar os corpos para fora de seu carro por causa de sua altura e seus problemas de saúde.
Então, qualquer coisa mais complexa do que simplesmente jogá-los estava fora de questão. Ronald mais tarde ofereceu ampla compreensão de como ele atraía as vítimas para seu carro ou trailer, dada sua personalidade monótona e aparência pouco notável. De acordo com o que ele disse à polícia, sua tática variava dependendo do alvo. Se os homens eram jovens e desesperados por dinheiro, Ronald lhes oferecia pagar por sexo. Assim que ele levava esses homens ao seu trailer, ele oferecia dinheiro para imobilizá-los como parte do sexo. E então, as coisas tomavam um rumo sombrio. Às vezes, Ronald carregava consigo uma foto de uma mulher jovem e atraente. Ele abordava os alvos e dizia que tinha uma esposa e que era incapaz de satisfazê-la. Oferecia dinheiro às vítimas para fazer sexo com ela enquanto ele assistiria. Outras vezes, ele apenas alegava que agia em favor da mulher e que ela adoraria transar com ele. Assim que a vítima chegava ao seu trailer, ele a amarrava, supostamente, para que a mulher misteriosa se sentisse segura e então os violentava e assassinava. Se nada disso funcionasse, Ronald ofereceria às possíveis vítimas drogas em vez de sexo. Qualquer que fosse a desculpa, suas vítimas o acompanhavam até seu trailer em Blue Bayou. Eram colocadas em uma posição vulnerável e então conheciam seu terrível destino. A persuasão de Ronald é mais compreensível quando se leva em conta o nível de pobreza que boa parte de suas vítimas enfrentava. Muitas delas eram desesperadas por qualquer oportunidade de ganhar uma grana rápida e ligavam pouco para seu bem-estar pessoal. A 10ª vítima de Ronald, Michael Vincent, de 23 anos, era um homem assim. Ele era um andarilho com problemas com álcool e drogas. Ronald o encontrou em 1999, logo antes do novo milênio. Após atrair Michael para seu trailer com a promessa de drogas, Ronald o estuprou e estrangulou. A polícia achou seu corpo em 1º de janeiro de 2000, em um pântano nos arredores de Roma. A 11ª vítima de Ronald não seria achada nos próximos 2 anos. Mas antes disso, ele teve alguns outros problemas com a lei. Em 19 de maio de 2000, Ronald recebeu uma intimação para ir ao tribunal por perturbação da paz. Não é claro o que ele fez, mas ele se declarou culpado e pagou uma multa para evitar ir a julgamento. Como sua primeira condenação por dirigir embriagado, seu contato com a lei o assustou. Ronald decidiu parar com a matança até ele se certificar que não estavam atrás dele. Suas ondas de assassinatos eram muito instáveis. Às vezes ele tinha um anseio incontrolável por violência e fazia muitas vítimas no mesmo mês, enquanto, em outras ocasiões, foi capaz de reprimir seus desejos por anos. Nesse caso, Ronald conseguiu se abster de matar por 2 anos. Provavelmente esse hiato foi também influenciado por sua saúde e uma subsequente falta de oportunidades. Às vezes ele ficava de cama graças à sua condição cardíaca e mal conseguia andar. Ele também nem sempre tinha um lugar só seu. Por causa da irregularidade de seus empregos e finanças, ele às vezes tinha que se mudar de volta para a casa de sua mãe ou irmã para conseguir pagar as contas. Considerando o quão cauteloso ele era com seus assassinatos, ele provavelmente não sairia atrás de vítimas sem a absoluta certeza de que teria um tempo sozinho. No entanto, sua cautela nem sempre venceu seus impulsos. Em 10 de fevereiro de 2002, aos 38 anos, Ronald foi preso por agredir uma mulher durante uma parada de Mardi Gras. Relatos dizem que ele acusou a mulher de bater com seu carro em um carrinho de bebê em um estacionamento. A mulher se desculpou, mas Ronald não deixou barato. Ele ficou enfurecido e gritou com ela. Quando ela gritou de volta, ele deu um tapa no rosto dela. Ele novamente evitou aparecer no tribunal e foi liberado para um programa de recuperação de criminosos na igreja, que queria que ele fizesse um curso de controle de raiva e aulas de capacitação profissional. Ronald estava disposto a fazer qualquer coisa para terminar o programa e encerrar a supervisão policial. Apenas 8 meses depois, em outubro de 2002, ele completou as aulas e estava livre de novo.
Parece surpreendente que as autoridades nunca tenham feito a conexão entre Ronald e o estrangulador de Bayeux. Afinal de contas, Ronald estava em uma área remota e já havia sido acusado de ameaçar, amarrar e violentar 2 homens em 1993. Graças aos seus problemas legais em 2000 e 2002, sua ficha deveria ter sido revisada ao menos 2 vezes. É claro que é mais fácil ver as conexões em retrospecto, mas apesar de sua ficha criminal, parecia improvável que o frágil Ronald Dominique, de 38 anos, era fisicamente capaz de imobilizar e matar 10 homens saudáveis. Além disso, fazia 10 anos desde que ele fora acusado de seu primeiro crime. Havia poucas razões para a polícia suspeitar dele. Por causa de Roma e seus arredores serem tão isolados, o departamento de polícia tinha dificuldades em conseguir recursos para investigar os assassinatos. Tanto a polícia quanto a imprensa local se sentiam frustrados pelo preconceito de instituições maiores e melhor relacionadas. O mesmo repórter afirmou ser difícil que a grande mídia se compadecesse com as mortes. O baixo status social das vítimas de Ronald levou alguns ao redor do estado a se referir aos crimes como se livrar do lixo. Não importa o que contribuiu mais para a liberdade continuada de Ronald, ele se aproveitou dela. No mesmo mês em que cumpriu as condições para o seu programa de soltura após o incidente no Mardi Gras, em outubro de 2002, ele fez sua 11ª e 12ª vítima. Kenneth Randolph, de 20 anos, e Anoka Torrey Jones, de 26 anos, foram achados na beira de estradas de terra próximas a Roma. Sabia-se que ambos os homens costumavam pedir caronas. Ronald desovou os corpos em St. Charles Parish, cerca de 65 quilômetros de Roma. Ele queria que parecesse que eles tinham sido mortos na região de St. Charles, ao invés do seu trailer. Ele levou os cadáveres de volta para a estrada onde os havia pegado. A princípio, a polícia revistou bosques próximos, esperando finalmente achar uma cena de crime, mas não encontrou nada. Com as autoridades novamente confusas, Ronald se manteve discreto por alguns meses. Ele não queria chamar muita atenção para si após completar o programa de soltura da prisão. Ele aguardou até o próximo verão, em maio de 2003. Uma tarde, ele viu Detroit Woods andando de bicicleta por Bayou Blue. Ronald parou seu carro e começou sua rotina de avaliar a vítima em potencial. Ronald começou uma conversa, tendo cuidado de ser sutil inicialmente. Ele descobriu que Detroit tinha apenas 18 anos, mas já havia passado 2 anos em uma instituição correcional. Woods tinha praticamente nenhum contato com sua família e sofria de problemas mentais. Ele estava indo de bicicleta até Roma para ver alguns amigos. Quanto mais ele falava com Ronald, mais parecia a vítima ideal. Ronald direcionou a conversa e ofereceu pagar Detroit em troca de sexo. Sem apoio ou perspectivas financeiras e talvez até sem a capacidade mental para avaliar adequadamente a situação, Detroit concordou. Ele colocou sua bicicleta no porta-malas de Ronald e subiu no banco do passageiro. Dominique levou Detroit à empresa de armazenamento Evangeline, em Bayou Blue. Ele sabia, por experiência, que o local estaria deserto à noite e era isolado o suficiente para que ninguém os ouvisse. Ronald disse a Detroit de que ele pagaria por sexo anal, mas estava nervoso. Para se sentir seguro, Ronald pediu para amarrar Detroit para que se sentisse no controle. Afinal, ele estava pagando. Detroit concordou e Ronald o amarrou. Após ele estar atado, nu e completamente indefeso, Ronald lhe contou a verdade. Ele não iria pagar Detroit. Ele ia violentá-lo e matá-lo. Detroit lutou sem sucesso. Seus gritos nunca foram ouvidos por ninguém. Naquela noite, Ronald somou um total de 13 mortos. Depois, ele dirigiu até uma pequena igreja próxima dali, cercada por um canavial. Ele jogou o corpo de Detroit entre os altos pés de cana e foi embora. O corpo de Detroit Woods foi descoberto em 26 de maio de 2003. Em sua confissão, Ronald parecia lembrar-se de seu assassinato com carinho. Ele deu às autoridades mais detalhes sobre ele do que qualquer outra vítima.
Aparentemente, ele gostou particularmente de se aproveitar de um deficiente mental. A imprensa local estava em polvorosa. O estrangulador de Bayeux atacara novamente. A polícia estava confusa, irritada e furiosa. 13 vidas haviam terminado e eles não tinham nada com o que contar. A pior parte era que eles tinham a inquietante sensação de que as mortes só iriam piorar. Felizmente, a polícia estava prestes a ter uma chance que lhes permitiria reorientar seus esforços para capturar o assassino. No dia seguinte à descoberta do corpo de Detrill, em 27 de maio de 2003, a Polícia Estadual da Louisiana prendeu outro assassino mais notório, o assassino em série de Baton Rouge. Os recursos estaduais estavam direcionados na caçada ao assassino de Baton Rouge, responsável por 7 mortes nos últimos anos. Embora o número de mortes desse assassino fosse muito menor do que o do estrangulador de Bayeux, Baton Rouge era uma cidade muito maior e tinha mais recursos e equipamentos do que as polícias de Roma e Thibodeau. A polícia monopolizou os recursos locais para se concentrar no que era mais importante para os moradores de sua própria cidade. Outro fator importante que paralisou as investigações do estrangulador de Bayeux era o tipo de vítima que Ronald normalmente escolhia. A maior parte de suas vítimas era morador de rua. Muitos eram negros e alguns não tinham família ou amigos pressionando a polícia para que suas mortes fossem investigadas. O assassino de Baton Rouge, por sua vez, era conhecido por matar estudantes brancas e ricas. Isso realçou a disparidade racial nas prioridades da polícia, que adiou a investigação do estrangulador, enquanto a caçada pelo assassino de Baton Rouge estava a todo vapor. Agora a polícia estadual estava livre para investigar os crimes do estrangulador com mais rigor, mas eles tinham muito a fazer. Ronald fez outras 2 vítimas em 2004, ambas em outubro. Larry Matthews, um morador de rua de 46 anos, e Michael Burnett, de 21 anos, foram achados nus e asfixiados em valas próximas a Roma. Em março de 2005, após a 16ª vítima de Ronald, Leon Paul Lirich, ser encontrada, a Polícia Estadual da Louisiana e o FBI finalmente se reuniram. Eles formaram a Força-Tarefa do Estrangulador de Bayeux em março do mesmo ano. Dada a enxurrada de vítimas de estrangulamento descoberta nos últimos 9 anos, a polícia sabia há algum tempo que provavelmente estava lidando com um assassino em série ativo. Eles tinham uma lista de possíveis vítimas, mas era um caso difícil de solucionar. Por um lado, nenhuma das vítimas se conhecia, e nenhuma delas conhecia Ronald antes de serem mortas. Por outro, o clima úmido da Louisiana, combinado com o difícil acesso à região, sugeria que muitos dos corpos estavam em estágio de decomposição avançada quando encontrados. Já era difícil o suficiente simplesmente identificar as vítimas após alguns dias fritando sob o sol no pântano. Achar provas que levassem ao assassino era impossível. Por Ronald ter a tendência de matar suas vítimas em seu trailer ou carro e as desovar em qualquer lugar, a polícia não tinha um local do crime. Era como procurar uma agulha em um palheiro gigantesco. Parecia que o reinado do estrangulador de Bayeux estava apenas começando. Discutimos a juventude de Ronald Dominique, sua família e a escalada de seus ataques violentos, de agressão sexual a assassinato, no espaço de apenas 4 anos. Ronald nasceu em Thibodeau, Louisiana, em 1964. Quando criança, sofreu muito bullying de seus colegas de classe por ser baixo, gordo e afeminado. Isso fez com que ele reprimisse muita raiva e se envergonhasse de sua sexualidade. Em 1993, aos 29 anos, sua raiva despertou pela primeira vez quando ele violentou um morador de rua sob a mira de uma arma. Depois de passar uma temporada curta, porém traumática, na cadeia, os crimes de Ronald se intensificaram. Ele começou a matar suas vítimas depois de atacá-las sexualmente para garantir que não o denunciassem à polícia. Neste episódio, nos aprofundaremos na psicologia de Ronald após 2005 e nas 7 últimas de suas 23 vítimas.
Falaremos de sua prisão e da fascinante confissão que levou à sua prisão atual na Penitenciária Estadual da Louisiana, onde ele cumpre 8 penas perpétuas consecutivas. A 16ª vítima de Ronald Dominique foi encontrada em 20 de fevereiro de 2005. Leon Paul Lirette foi encontrado morto por asfixia sob um arbusto na base aérea local. Como em muitos outros casos das vítimas do estrangulador de Bayou, as evidências eram esparsas. O calor e a umidade da área rural da Louisiana acelerou o ritmo de decomposição dos corpos das vítimas, destruindo as evidências antes que pudessem ser coletadas pela polícia. No mês seguinte, a polícia finalmente organizou uma força-tarefa coordenada para capturar o assassino. A força era constituída por 14 oficiais da polícia do condado, muitos membros da polícia estadual e até do FBI. Havia demorado quase uma década, de julho de 1997 até março de 2005, para a polícia reconhecer publicamente que um assassino em série estava ativo na área. Mas agora, as autoridades estavam preparadas para se dedicar totalmente à busca do estrangulador de Bayou. O primeiro trabalho da força-tarefa era achar prováveis conexões entre as vítimas do estrangulador. Até então, tudo o que sabiam era o básico. Todas as vítimas eram homens entre 16 e 50 anos. Acreditavam que a maioria fosse morador de rua e sabiam que muitos lutavam com o vício em drogas. Os corpos foram jogados, normalmente em local próximo a estradas, em um raio de 100 quilômetros entre a pequena comunidade de Houma e Nova Orleans. Enquanto eram muitas as coincidências quanto às aparências e estilos de vida das vítimas, não eram muitas as ligações sociais. As vítimas não se conheciam e a maioria tinha sido vista pela última vez em áreas totalmente diferentes das que seus corpos haviam sido encontrados. A estratégia de Ronald para se desfazer dos corpos de suas vítimas foi um dos fatores mais importantes entre os que permitiram que ele ficasse em liberdade por tanto tempo. Vanessa vai abordar o aspecto psicológico aqui e durante todo o episódio. Por favor, atentem-se ao fato de que Vanessa não é psicóloga ou psiquiatra, mas pesquisou muito para o programa. Obrigada, Greg. De acordo com a psicóloga Dra. Deborah Sherman Coughlin, a maioria dos assassinos em série tenta se livrar dos corpos o mais rápido possível para não serem vistos perto da vítima. Aqueles com um grande número de assassinatos levam um pouco mais de tempo e buscam áreas mais isoladas. Quanto maior a demora em um corpo ser encontrado, mais degradadas as evidências estarão. Certamente, Ronald se livrou dos corpos com cuidado. Apesar de nem sempre estarem bem escondidos, sempre estavam longe do local das mortes. Normalmente também estavam expostos aos elementos, o que acelerou a decomposição dos corpos. A falta de evidências físicas nos corpos decompostos era um problema constante para os investigadores e tornou difícil a elaboração de uma lista completa das vítimas. Como o estrangulador de Bayou não usava uma arma identificável nos assassinatos, nem sempre era claro se os indivíduos tinham sido estrangulados ou se tinham morrido asfixiados em outras circunstâncias. As autoridades queriam evitar atribuir vítimas erradas ao estrangulador. Enquanto a polícia se esforçava para lançar as bases da investigação, o número de corpos continuava a aumentar. Um mês após o lançamento da Força-Tarefa, em abril de 2005, mais 2 corpos foram descobertos, elevando o número de possíveis vítimas para 18. A primeira vítima a ser acrescentada à lista naquele mês foi um morador de Houma de 31 anos, August Terry Watkins III. Seu corpo foi encontrado nas margens da rodovia interestadual, mas estava tão mutilado e danificado pelo sol que a causa da morte não pôde ser determinada. Mesmo assim, seguindo o novo protocolo instituído pela Força-Tarefa, quaisquer vítimas masculinas encontradas sem ferimentos a bala ou faca seriam provisoriamente ligadas ao estrangulador de Bayou. August se encaixava na descrição padrão de uma vítima do estrangulador. Há pouco tempo, ele tinha sido forçado a sair da casa que dividia com sua ex-namorada e presumiam que estivesse em situação de rua. Ele era alto, bonito e precisava de dinheiro.
Uma fonte relatou que a nova namorada de August tinha sido abordada por um homem branco em uma caminhonete. Ela informou à polícia que o homem disse que estava procurando por August. Infelizmente, ela não conseguia se lembrar de qualquer detalhe da caminhonete ou da aparência do homem. Sabemos que frequentemente Ronald pegava suas vítimas com sua caminhonete para levá-las a lugares mais isolados. E pelo menos em outra ocasião, ele prometeu voltar mais tarde para pegar uma vítima e levá-la para buscar drogas. Infelizmente, homens brancos em caminhonetes são muito comuns na Louisiana. A polícia não chegou a lugar nenhum com esta pista. Poucas semanas depois, em 28 de abril de 2005, a polícia achou o corpo de Kurt Cunningham, de 23 anos, boiando em uma vala. Cunningham vivia em Thibodaux, a pequena comunidade onde Ronald cresceu, mas tinha sido visto pela última vez em Houma, em 8 de abril. Seu último paradeiro conhecido era, coincidentemente, perto da propriedade da irmã de Ronald, onde ele morava em um trailer na época. Como no caso de August, o corpo de Kurt estava extremamente deteriorado. Quando foi descoberto, ele já estava morto há pelo menos 20 dias. Mais uma vez, todas as potenciais evidências estavam muito decompostas para serem usadas pela polícia. A causa da morte de Kurt não pôde ser determinada. Apesar de não haver evidência física nos corpos, os locais onde foram encontrados permitiu à polícia delimitar o campo de atuação do assassino. No final de abril de 2005, todos os locais de desova tinham sido analisados. As autoridades estavam quase certas de que o assassino atuava no condado de Terrebonne, cuja cidade central era Houma. As autoridades estavam começando a entender os hábitos de Ronald. Durante toda sua vida, Ronald nunca viveu muito longe da cidade onde nasceu. Ele raramente se locomovia para fora da área para encontrar vítimas. Há um mito que diz que assassinos em série e outros predadores violentos frequentemente se locomovem para áreas distantes para evitar serem detidos, mas isso é raramente verdade. De acordo com o Dr. Scott Bone, um professor de criminologia, a maioria dos assassinos tem uma área geográfica de atuação específica e bem definida. As áreas raramente estão a mais de 2 horas de carro de onde o assassino vive, no caso de Ronald, de sua casa em Houma. O mais longe que sabemos que Ronald foi para buscar uma vítima foi Nova Orleans, que fica a apenas 90 minutos de onde ele morava. Mesmo nesses casos, Ronald ainda seguia o padrão típico dos assassinos em série. Foi somente após já ter se safado do assassinato de 5 vítimas que ele começou a expandir sua busca pelos alvos. No final das contas, assassinos em série são como qualquer predador. São criaturas que cultivam hábitos e preferem caçar em locais familiares e seguros. Apesar da crescente cobertura da mídia e da presença da polícia em Houma em 2005, Ronald, agora com 41 anos, não diminuiu o ritmo de seus assassinatos. Ele era demasiadamente dominado pelo desejo para parar naquele ponto. A doutora Johnny Johnson, uma psicóloga forense, sugere que assassinos em série podem desenvolver um vício em matar na busca por emoção ou prazer. Ela escreve: "Não é exagero notar como um assassino em série pode cometer o primeiro assassinato durante um período de estresse, sentir-se emocionalmente alto durante o crime, vivenciar uma tensão crescente novamente. A aceleração na frequência das mortes pode ser similar à tolerância observada no vício físico." Apesar de Ronald não desejar diminuir o ritmo de seus assassinatos, ele sentiu a pressão de algum modo. Agora que os esforços para capturá-lo intensificaram, ele não conseguia evitar sentir medo. Toda sua carreira como assassino em série começou porque ele não suportava a ideia de suas vítimas de agressão sexual o denunciarem à polícia. A 19ª vítima de Ronald foi Alonzo Hogan, um morador de rua de 34 anos que era frequentemente visto em Houma. Ronald viu Alonzo passando em sua bicicleta em uma área isolada da cidade e parou sua caminhonete. Alonzo conversou ansiosamente com Ronald na esperança de que ele fosse lhe oferecer dinheiro. Ronald fez uma proposta para o homem desesperado e provavelmente lhe ofereceu dinheiro em troca de sexo. Quando já de volta a seu trailer, Alonzo concordou em ser amarrado. Ronald o violentou e estrangulou tranquilamente.
Ele levou o corpo para uma vala e tentou arrastá-lo até a água para que fosse parcialmente submerso, mas não conseguiu fazer isso no escuro. Alonso não era pesado, mas Ronald tinha dores no peito devido ao seu problema cardíaco. Tudo o que ele pôde fazer foi tirar o corpo do seu carro. Arrastá-lo para dentro da vala íngreme no escuro era outra história. Ele acabou deixando o corpo fora da água e foi para casa naquela noite cuidar de seus músculos doloridos. O corpo foi encontrado no dia seguinte, 2 de julho de 2005. Isso foi importante, pois foi a primeira vítima do estrangulador, em algum tempo, a ser encontrada menos de um dia após sua morte. Os detetives estavam otimistas, pois puderam ao menos extrair algumas evidências físicas do cadáver. Havia marcas nos pulsos de Alonso que sugeriam que ele tinha sido amarrado ou algemado. Entretanto, depois de horas na cena do crime e no laboratório, a equipe forense não achou nada. Ronald era muito cuidadoso. Ele sempre usava proteção quando atacava sexualmente suas vítimas e se esforçava para tocá-las o mínimo possível. Se as vítimas sangravam, como era frequente quando lutavam com Ronald durante o estrangulamento, ele recolhia todo o sangue em uma bolsa e a jogava em um lugar diferente. Mais uma vez, a polícia estava um passo atrás do estrangulador de Bayeux e isso teve consequências desastrosas. Um mês depois do assassinato de Alonso Hogan, o corpo de Wayne Smith, um garoto de 17 anos, foi encontrado em uma vala similar. O corpo estava irreconhecível, devido à avançada decomposição. Sua mãe disse depois: "Enterrei algo no solo e não sei mesmo se meu filho está morto ou não, porque não tive a chance de ver meu bebê." A comunidade estava desmoronando. As pessoas deixaram de sair sozinhas à noite. Prestavam atenção a todo carro ou pessoa desconhecida que passasse pela cidade. E quando a polícia acreditava estar fazendo progressos na investigação do assassinato de Wayne Smith, foram atingidos pela tragédia. Em 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a Louisiana. O condado de Terrebonne foi inteiramente inundado. Em algumas áreas, a água chegou a 3 metros de profundidade. Não precisamos nem dizer que todos os oficiais na força-tarefa do estrangulador de Bayeux foram realocados. Milhares de pessoas ficaram presas em suas casas e precisaram ser resgatadas. Outras milhares precisaram de tratamento médico e ajuda imediata. Por 6 meses, todas as investigações ativas no condado foram suspensas. Havia muito trabalho a ser feito em outras frentes, mas enquanto a polícia estava ocupada cuidando das vítimas da tempestade, Ronald ainda estava em liberdade. Setembro de 2005 foi uma época difícil para os residentes do condado de Terrebonne. O furacão Katrina tinha acabado de passar e a polícia estava trabalhando horas extras para levar ajuda para as milhares de vítimas. Mas para Ronald Dominique, o estrangulador de Bayeux, era a época ideal para matar de novo. Naquele mês, o corpo de Chris DeVille, de 40 anos, foi encontrado abandonado em um canavial na divisa de Roma. Foi um acontecimento particularmente difícil para os detetives absorverem. Chris era irmão de um oficial do Departamento de Polícia de Roma. Quando ele desapareceu no início de setembro, sua família achou que ele tinha ido para o norte, onde os danos causados pelo furacão foram menores e havia energia elétrica. Após seu corpo ser descoberto, todo o departamento passou por um período de luto. Era agonizante ver enquanto eles davam seu melhor para atenuar o desastre para o maior número possível de cidadãos, havia um assassino fazendo com que o povo sofresse. Matar o irmão de um oficial não significava nada para Ronald. Agora, todos os assassinatos começavam a se misturar. Ele nunca se lembrava dos nomes de suas vítimas, apesar de às vezes ter pesadelos onde ele via claramente suas expressões agonizantes. 2 meses após matar Chris DeVille, ele buscou outro alvo, Nicholas Pellegrin, de 21 anos. Nicholas estava no ramo de construções e trabalhava em uma área suburbana de Roma. Ronald oportunamente estava trabalhando naquele mês, lendo os medidores de eletricidade. Ele andava de casa em casa procurando por vítimas em potencial. Quando ele viu Nicholas, Ronald mais tarde confessou que foi tomado pelo desejo de fazer sexo com ele. Ele envolveu Nicholas em uma conversa casual,
antes de empregar sua tática usual de conduzir a conversa para o tema das drogas. Com um certo incentivo, Nicholas deixou escapar que ele podia conseguir maconha para Ronald por um bom preço. Eles trocaram telefones e Ronald ligou para ele alguns dias mais tarde. Ele convidou Nicholas para ir a seu trailer para entregar as drogas. Quando já estavam dentro, Ronald o rendeu usando uma arma e o amarrou. Quando Nicholas se defendeu com suas pernas amarradas, Ronald o enforcou com um pedaço de corda. Para se livrar do corpo, Ronald voltou à área residencial onde ele tinha encontrado Nicholas e jogou seu corpo no mato alto no final de uma estrada de cascalho. Um morador achou o corpo uma semana depois e chamou a polícia. Com o número total de corpos crescendo a cada mês, os detetives temiam que o pânico generalizado tomasse conta. Eles recebiam dúzias de dicas todas as semanas de cidadãos de Roma preocupados, mas nenhuma levava a lugar algum. Alguns oficiais pensavam que se progressos não ocorressem logo, o número de assassinatos cresceria ainda mais. O homicídio de Wayne Smith, de 17 anos, preocupou particularmente os detetives. Ele era a vítima mais jovem na época. Logo, estariam as crianças também em risco? Por sorte, a polícia teve uma folga em novembro de 2005. Um oficial da condicional, chamado Bill New, estava encarregado de colher informações sobre agressores sexuais para auxiliar na investigação. Ele não achou nada nos registros, mas recebeu um telefonema perturbador enquanto pesquisava. A mãe de Rick Wallace, um viciado em recuperação que se reportava ao oficial New, o ligou em pânico. Ela estava apavorada depois que um dos amigos de seu filho foi encontrado estrangulado em uma vala de drenagem. Rick tinha discutido os boatos sobre o estrangulador de Bayeux com sua mãe e depois disso começou a ter pesadelos vívidos onde era amarrado e abusado. Sua mãe tinha a sensação estranha de que Rick podia saber algo sobre os assassinatos que não estivesse contando para ela. O oficial New foi até a casa de Rick para interrogá-lo. Ele escutou uma história assustadora. Uma noite, poucos meses antes, Rick estava caminhando na rua, perto de um parque, quando percebeu uma caminhonete passando por ele várias vezes. Depois de passar ao menos 4 vezes, a caminhonete finalmente parou. Um homem baixo, gordinho e careca se debruçou na janela. Ele pegou sua carteira e mostrou a Rick uma foto de uma jovem. Ele disse a Rick que a mulher estava implorando para fazer sexo com alguém exatamente como ele. Ele ofereceu dinheiro para que Rick fizesse sexo com a mulher enquanto ele assistia. Rick concordou e entrou na caminhonete do homem. O estranho o levou para um trailer velho em Bayou Blue. É claro que a mulher não estava lá. O homem misterioso disse a Rick que para encontrá-la ele deveria primeiro tirar a roupa, ser amarrado, se enrolar em uma toalha e deitar de bruços. Rick estava disposto a fazer quase qualquer coisa por dinheiro, mas ser amarrado era um pouco demais. Ele se recusou. O homem tentou por 40 minutos convencer Rick, até que finalmente Rick disse a ele: "Você pode fazer o que quiser, eu não vou ser amarrado." Sua recusa final deu início a uma discussão. Rick exigiu que o estranho o levasse de volta para o parque, mas o homem não deixou ir embora. Parecia que ele queria desesperadamente continuar com o sexo, mas não conseguia sem o amarrar. Sendo um homem cuidadoso e temeroso, Ronald precisava que suas vítimas estivessem imobilizadas antes de se sentir confortável, mesmo que os dominasse usando uma arma. Estudos sobre os impactos psicológicos de bondage, disciplina e sadomasoquismo, ou BDSM, revelaram que aqueles que se identificavam como parceiro dominante entra em um estado de consciência alterado, identificado em um ensaio de 1991 como fluxo. No fluxo, o parceiro dominante vivencia um estado relacionado com o foco de atenção, uma perda total de autoconsciência e uma sensação de realização e sucesso. Ronald era um indivíduo com baixo desempenho, que não era nem benquisto nem extremamente bem-sucedido. Ele sentia-se impotente para mudar sua vida cotidiana. O bullying e a pobreza que tinha vivenciado na juventude tornavam difícil para ele se sentir em controle de sua vida.
Dito isso, é fácil ver por que ele desejava e precisava amarrar suas vítimas em seus ataques. Isso fazia ele se sentir poderoso e confiante. Era um modo de tomar o controle. Claro que é importante ressaltar que a cena BDSM valoriza muito a concessão e a compaixão. Para dois parceiros maduros, consensuais, não há nada de errado, depravado ou inerentemente violento nisso. Mas Ronald não estava tendo prazer de um modo saudável ou normal. Rick continuou a discutir com o estranho sobre ser amarrado. No final, depois de Rick fisicamente o ameaçar, o homem concordou em levá-lo de volta ao parque. Eles voltaram na caminhonete, mas o perigo ainda não tinha acabado. O estranho começou a passar sua mão pela porta. Parecia para Rick que ele estava tentando pegar alguma coisa. E julgando pela expressão do homem, não era coisa boa. Agora, totalmente alerta, Rick pegou uma garrafa vazia no porta-copos e a ergueu. Ele ameaçou abrir a cabeça do estranho se ele não mantivesse as mãos no volante. O estranho recuou. Após uma viagem longa e tensa, ele deixou Rick de volta no parque e foi embora correndo. Rick, como quase todas as vítimas, não conhecia Ronald pessoalmente, então ele não podia dizer o nome do assassino para Bill. Mas antes de levar Rick à delegacia para um testemunho oficial, Bill pensou em perguntar se Rick se lembrava onde o estranho misterioso morava. Rick pensou que o homem era só um estranho pervertido. Ele não pensou em contar à polícia até ouvir que estavam procurando por um assassino em série. Rick levou Bill diretamente até o trailer de Ronald Dominique. Pela primeira vez, a polícia tinha um suspeito. Depois de 8 anos e 22 vítimas, o estrangulador de Bayou tinha finalmente cometido um deslize. Ao menos uma vez, o isolamento do pântano foi uma vantagem para a polícia. Eram poucos os lugares em Bayou Blue. Rick lembrava-se exatamente onde o estranho o tinha levado. Mas quando o suspeito abriu sua porta sorrindo para a polícia, ficaram um pouco surpresos. O homem na frente deles não se parecia nada com o que eles esperavam. A força-tarefa cercou o trailer de Ronald no final de 2005 para levá-lo para ser interrogado. Eles não tinham ideia de como o estrangulador de Bayou poderia reagir à polícia na sua porta e não iriam correr nenhum risco. Além disso, ele colaborou imediatamente com os agentes da lei. Ele prontamente concordou em ir à delegacia para responder perguntas. Quando a polícia contou a ele sobre as reclamações a seu respeito, Ronald rapidamente se defendeu. Ele alegou que a dominação era parte de um ato sexual consensual. Desta vez, a saúde de Ronald piorava. Ele usava uma bengala para andar e tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco. Ele definitivamente não se parecia com alguém que pudesse dominar e assassinar brutalmente 22 homens adultos. Após Ronald dar à polícia amostras de seu DNA para serem comparadas com fibras encontradas em vítimas anteriores, ele foi levado de volta para seu trailer em Bayou Blue. Confundindo ainda mais os investigadores, Ronald também concordou em ceder amostras de DNA. A história de Rick tinha convencido a polícia de que Ronald era o culpado, mas sua colaboração e estatura física trouxeram dúvidas. Quando foi levado à delegacia, ele percebeu que sua única opção era colaborar. Ele usou para enganar os investigadores a mesma estratégia que usava para iludir suas vítimas. Aparentou ser o mais normal e inofensivo possível. De volta à casa, Ronald estava inconsolável. Ele esperava a visita da polícia há muito tempo. Apesar de suas preocupações, sabia que abusava da sorte a cada assassinato que cometia. Mas ele não conseguia parar. Sua única esperança era que suas amostras de DNA não o ligassem a nenhuma das vítimas. Afinal, a maioria dos corpos tinha sido deixado para apodrecer no clima da Louisiana por dias antes de serem encontrados. Talvez os oficiais não tivessem nada. Mais uma vez, Ronald teve sorte. Devido ao número incomum de casos de assassinatos abertos na Louisiana em 2005, os laboratórios de criminologia do estado estavam atrasados com os testes de amostras de DNA.
A polícia tinha encontrado pelos nos corpos de Oliver Lee Banks e de Manuel Reed, que foram assassinados por Ronald em 1998 e 1999. Mas para que os pelos fossem analisados, eles tiveram que procurar uma terceira empresa. Essa empresa também estava sobrecarregada e avisou aos detetives que a espera poderia ser de até 1 ano. A força-tarefa ficou destruída. Eles decidiram adiar a prisão de Ronald e, no lugar disso, colocá-lo sob vigilância 24 horas por dia. Era imperativo que juntassem evidências suficientes para convencer um júri sem sombra de dúvida. Depois da morte de 22 homens, a polícia queria ter certeza absoluta de que prenderiam o assassino para sempre. É claro que vigiar Ronald o tempo todo não era fácil nem barato. Depois de 1 ano de vigilância, em outubro de 2006, os fundos da força-tarefa estavam acabando. A polícia local se revezava seguindo Ronald em seus turnos, mas não podia mais fazer isso por 24 horas. Isso deu a Dominique exatamente a oportunidade que ele precisava para matar de novo. Depois de passar 1 ano constantemente desconfiado, Ronald descobriu que a polícia não o vigiava mais em outubro de 2006. Os carros que costumavam ficar do lado de fora do seu trailer todas as manhãs tinham desaparecido, e ele sabia que a polícia o teria prendido se tivesse algo contra ele. No fim de 2006, as forças da lei da Louisiana se esforçavam para vigiar o suspeito número 1 das mortes do estrangulador de Bayou, Ronald Dominique, de 42 anos. Infelizmente, estavam ficando sem recursos e mão de obra e ainda não tinham evidências suficientes para prendê-lo. Para seu último assassinato, Ronald não mudou nada importante em sua fórmula. Ele escolheu um homem de 27 anos que vivia uma vida itinerante, Christopher Sutterfield. Após se segurar por tanto tempo, ele estava desesperado para sentir a emoção de matar novamente. Se a polícia realmente o tinha deixado sozinho, iria se arrepender. Na verdade, em muitas partes de sua vida, as coisas pareciam ir bem. No lugar de viver no desvio da estrada onde tinha ficado por anos, ele tinha se mudado para um quarto no motel Abir, em Roma. Ele dividiu o quarto com seu amigo, Leonard Allen, e sua namorada. No passado, Christopher havia sido preso por intoxicação em público, roubo, drogas e lesão corporal com uma arma perigosa. Seu problema mais recente com a lei tinha sido em abril, por desrespeitar o tribunal. Mas, nos meses seguintes, ele se manteve completamente na linha. No sábado, 14 de outubro de 2006, Christopher saiu para beber com seu colega de quarto e sua namorada. Foram a vários bares antes de voltarem juntos para o hotel. Seu amigo disse que Christopher estava feliz como ele nunca tinha visto. Christopher tinha até começado a namorar. Brandy Bambi Liner também era residente do motel onde ele vivia. Pela primeira vez na sua vida adulta, Christopher parecia estar construindo um futuro estável para si mesmo, até isso ser interrompido. Enquanto aproveitava o ar da noite, uma caminhonete velha parou perto dele. Era Ronald. Ele se debruçou pela janela do lado do motorista e chamou Christopher. Christopher hesitou antes de responder, mas o homem parecia inofensivo e amigável. Ele se aproximou para ver o que o estranho queria. Depois de o grupo voltar ao hotel, Christopher saiu para fumar. Ele andou pelo estacionamento sozinho, bêbado e feliz. Ele queria que aquela noite fosse especial. Além disso, Ronald parecia doente demais para ser perigoso. Ele subiu na caminhonete de Ronald. Ronald começou a conversar com Christopher e disse que tinha drogas em seu trailer se Christopher se propusesse a pagar. Christopher aceitou. O corpo de Christopher foi encontrado no dia seguinte, 15 de outubro. Foi jogado no chão na lateral da Interestadual, não muito longe do hotel dele. Nesse momento, sua namorada Bambi saiu do motel para procurar por ele. Ele disse a ela que estava indo a algum lugar com um amigo e que voltaria logo. Bambi viu a caminhonete desaparecer na noite. Ele tinha sido imobilizado, atacado e asfixiado como todas as outras vítimas. A polícia se negou a comentar publicamente se a nova morte poderia ser obra do estrangulador de Bayou, mas, privadamente, eles fizeram a ligação. Foi um golpe amargo para a força-tarefa.
Mais uma vez, a falta de recursos permitia que o estrangulador aterrorizasse a cidade de Roma. O público ficou indignado, especialmente a família de Christopher. Para a sorte da polícia, eles conseguiram esconder da imprensa que tinham vigiado um suspeito por quase um ano. Se isso tivesse vazado, as coisas poderiam sair do controle. Enquanto isso, após o assassinato de Christopher, a vida pessoal de Ronald desmoronava sob seus pés. Sua saúde estava pior do que nunca. Ele dependia totalmente de sua bengala para caminhar e mal conseguia ficar em pé sozinho. Até outubro de 2006, ele viveu na propriedade de sua irmã porque ele precisava de alguém que ajudasse a cuidar de si quando ficava doente. Mas a presença constante da polícia tornou-se um problema no relacionamento deles. O peso de cuidar de Ronald cansou sua irmã. Ele estava constantemente deprimido e não assumia responsabilidade por seus próprios atos. Ela não sabia se ele era culpado, mas alguns dias ela pensava seriamente nisso. O empenho emocional, combinado ao sentimento de que estava constantemente sendo observado em sua própria casa, eram demais. Ela pediu a Ronald para se mudar em outubro. Ele se mudou para o Bunkhouse, um abrigo para moradores de rua em Roma. Depois de quase uma década caçando e matando moradores de rua, Ronald tinha se tornado um deles. Sua nova moradia era ideal para a polícia. O Bunkhouse era gerido privadamente pelo sargento Bob O'Brien, um oficial do Departamento de Polícia de Roma. Enquanto isso, os resultados da análise do DNA voltaram. Eles confirmaram que o DNA de Ronald correspondia aos pelos encontrados em 2 vítimas do estrangulador de Bayeux. Entretanto, os resultados não eram precisos. A correspondência do DNA era mitocondrial, o que é herdado do lado materno. Isso significava que o DNA confirmava apenas que o assassino era um membro da família Dominique, não Ronald em si. Um advogado inteligente poderia convencer um júri de que aquilo estava longe de ser uma prova irrefutável. Com Ronald doente, com a mobilidade reduzida e vivendo em um abrigo gerido por um deles, a polícia se sentiu confiante o suficiente para recuar. Eles decidiram continuar buscando evidências para construir um caso contra Ronald. Eles não podiam permitir que ele fosse solto por uma tecnicidade causada pela prisão prematura. Por sua vez, Ronald não tinha ideia de que um oficial de polícia era o dono do abrigo onde ele agora morava. O oficial tinha empregados no abrigo que o informavam das entradas e saídas de Ronald. Ronald estava de novo sob vigilância 24 horas. Ainda que ele soubesse, ele talvez estivesse muito distraído por seus outros problemas para se importar. Ele não tinha condições de trabalhar, estava afastado de sua irmã, uma das únicas pessoas que esteve ao seu lado a vida inteira, e preocupado com o fato de ser só uma questão de tempo para que fosse preso. Sua saúde estava tão ruim que tentar fugir não era uma opção. Ele estava encurralado. A força policial trabalhou os meses de outubro e novembro para fortalecer o caso. Apesar do tempo extra ganho com sua mudança para o abrigo para moradores de rua, eles não conseguiam encontrar mais evidências físicas nos corpos das outras vítimas do estrangulador. Os corpos estavam muito velhos e severamente decompostos. No lugar de dar outra oportunidade para Ronald matar enquanto juntavam mais evidências, as autoridades finalmente procuraram um juiz para um mandado de prisão em 1º de dezembro de 2006. Eles planejaram acusar Ronald pelo assassinato das vítimas de quem colheram DNA, Oliver Lee Banks e Manuel Reed. Um grupo à paisana de detetives da Força Tarefa silenciosamente levou Ronald do Bunkhouse às 3 da tarde. 3 horas mais tarde, ele tinha sido processado e indiciado. O interrogatório de Ronald Dominique começou naquela noite. O homem de 42 anos adentrou a delegacia com a ajuda de sua bengala. Como sempre, ele foi gentil e colaborou com as autoridades. Os detetives, a princípio, abordaram Ronald com delicadeza. Ele respondeu às perguntas calmamente, apesar de nunca fazer contato visual. Ele não negou ter se encontrado com os 2 homens que a polícia o acusava de ter assassinado. Ele nem negou que os tivesse matado. No lugar disso, estranhamente alegou que ambos casos
foram em legítima defesa. Sem precisar de muito incentivo, ele confessou ter se encontrado com todos os homens de quem as fotos eram colocadas à sua frente. Quando sentia a mínima raiva ou agitação por parte dos detetives, ele se acovardava e desabava. O que se seguiu foi uma série de histórias grotescas, entrecortadas por períodos de soluços e choramingos. Ronald deu detalhes sobre muitos de seus assassinatos, apesar de alegar que não se lembrava de alguns. Depois de tantas mortes, ele tinha dificuldade de manter a conta. Há algumas razões para que Ronald tenha confessado tão facilmente. A primeira era a clara inevitabilidade de sua prisão. Ele provavelmente percebeu que naquele ponto não tinha muito que pudesse fazer para se salvar. Antes de ser preso, Ronald alegou que estava tão deprimido que contemplava o suicídio. Várias vezes ele desejou que seu problema cardíaco progredisse de modo que fosse mandado para o hospital e não fosse para a prisão. Outra razão pode ter sido um intenso sentimento de vergonha. Apesar de vergonha e culpa serem frequentemente usadas de forma intercambiável, o Dr. Neil Burton diferencia as duas. Ele escreve que culpa é um sentimento de tensão, remorso ou arrependimento por uma ação externa específica. Por outro lado, vergonha é direcionada para dentro. Sentimentos de vergonha podem, frequentemente, estimular respostas defensivas, incluindo negação de responsabilidade. Não parece que Dominique tenha sentido muita culpa enquanto estava matando, considerando que ele nunca tentou se entregar. Mesmo assim, ele pode ter sentido vergonha. O Dr. Burton cita um estudo que liga sentimentos de vergonha com a reincidência em criminosos. A vergonha encoraja a defesa, o que leva à agressividade. Desse modo, Ronald pode ter estado em um ciclo alimentado pelo seu próprio arrependimento. Sua raiva por si mesmo o fazia atacar e continuar matando. Tendo ele sentido vergonha ou não, estava bem claro que Ronald não sentia culpa. Mesmo confessando ter matado os homens, ele manteve a versão de que foram as vítimas as culpadas por suas mortes. Por exemplo, Ronald relembrou a noite em que assassinou Mitchell Johnson, cujo corpo foi encontrado em 1999 pelos detetives. Apesar de não recordar o nome de Mitchell, Ronald apontou o local onde deixou o corpo, a cidade de Kenner. O corpo de Mitchell foi o único, dentre todas as vítimas, que foi encontrado naquela área. Ronald contou aos investigadores que encontrou Mitchell em Nova Orleans. Ele alegou que Mitchell se aproximou dele em um bar e ofereceu sexo em troca de dinheiro. De acordo com Ronald, Johnson pediu $20. Ronald concordou. Ele contou aos detetives: fomos até onde meu carro estava estacionado, entramos no banco de trás e descemos nossas roupas até os joelhos e começamos a nos tocar. Depois, ele veio para cima de mim, puxou uma faca e disse que seria melhor eu entregar todo o meu dinheiro e que ele ia me matar. De acordo com Ronald, ele se abaixou e pegou alguma coisa que usou para bater em Mitchell. Então, assustado e perturbado, Ronald começou a esganar Mitchell, até perceber que o homem não estava mais respirando. Depois disso, Ronald disse que ficou traumatizado. Apesar de não ser o primeiro homem que matava, ele alegou que estava confuso. Ele tremia quando descreveu aos detetives que pulou para o banco do motorista e dirigiu direto para casa. Ronald jogaria o corpo de Johnson em um lixão em Kenner, onde a polícia o encontraria dias mais tarde. Do ponto de vista de Ronald, parecia que ele não tinha outra opção senão estuprar brutalmente e estrangular 23 homens. Nas gravações da confissão de Ronald, é claro que ele se emocionou quando descreveu o incidente. Ele chorou, respirou fundo e lutou para que as palavras saíssem. Apesar das lembranças realmente o deixarem perturbado, temos poucas razões para crer que as coisas tenham acontecido exatamente como ele contou. Alegar que seus crimes foram resultado de sexo consensual que acabou dando errado era sua linha de defesa. Não vamos esquecer que em 1996, quando Ronald foi interrogado pela polícia pela primeira vez, depois do estupro de sua segunda vítima, quando usou uma arma, ele contou uma história similar. Tal relato também foi acompanhado de soluços e choro.
Na verdade, durante o interrogatório de Ronald, os detetives perceberam que ele parecia ter ensaiado toda a história. Nas palavras do tenente Dawn Forrett, um detetive da Força Tarefa, todas as respostas que ele deu eram uma desculpa, coisas que não precisavam ser explicadas, mas ele sentia a necessidade de reclamar e explicar. Ainda assim, apesar de ter escondido alguns detalhes dos assassinatos, Ronald revelou algumas verdades sobre si mesmo. Nas gravações da confissão, ele parece mesmo extremamente afetado emocionalmente pela história que está contando. É quase como se ele acreditasse nela. É possível que ele acredite. Mentir é parte da psicologia de um ser humano perfeitamente normal e é frequentemente estimulada pela vergonha ou pelo desejo de evitar conflito. Além disso, mentirosos com transtornos de personalidade frequentemente acabam construindo narrativas tão detalhadas para suas vidas que começam a acreditar nelas. Ainda assim, é difícil crer que Ronald se convenceu de que agia em legítima defesa em cada um de seus 23 assassinatos. Como a psicóloga Petra Garlip escreve, esse tipo de mentira patológica é um diagnóstico difícil de fechar. É sempre possível que Ronald soubesse que não era a vítima e fosse apenas um mentiroso convincente. Seja como for, suas alegações de legítima defesa caíram por terra nas próximas 8 horas do interrogatório. Ele já estava à beira de um colapso físico e mental. Depois do cruzamento das informações, já estava confuso e trêmulo. Quando os detetives terminaram com ele em 1º de dezembro de 2006, Ronald tinha confessado não apenas os 2 assassinatos para os quais a polícia tinha evidências físicas, mas todos os 23. Mesmo assim, podem existir vítimas que ainda não sabemos. Ronald não mantinha registro de seus crimes e admitiu que pudessem haver mais corpos que não foram descobertos ou identificados. É difícil dizer o que fez Ronald ceder tão facilmente. Depois de suas primeiras tentativas de negação, ele não discutiu mais com os detetives e não escondeu informações. É possível que após anos escondendo um segredo tão perturbador, ser preso tenha lhe trazido algum tipo de alívio. Ele pode também ter sido facilmente intimidado pelos investigadores. Ronald passou a vida com medo. Ele tinha medo dos bullies, dos estranhos que passavam na rua, tinha medo de tudo. Há ainda a questão de sua saúde. De acordo com o noticiário, ele sofreu um ataque cardíaco sério apenas semanas antes de ser preso. Sua qualidade de vida era péssima e ele provavelmente não era mais capaz de matar. Graças à confissão de Ronald, os detetives puderam juntar evidências suficientes para levá-lo ao tribunal com 9 acusações de assassinato em 1º grau e estupro forçado. Em 23 de setembro de 2008, ele foi condenado por 8 dos 9 assassinatos de que era acusado e foi sentenciado a 8 penas perpétuas consecutivas. Em 2008, aos 44 anos, o pior e merecido pesadelo de Ronald tornou-se realidade. Ele foi enviado à penitenciária estadual da Louisiana, em Angola. Mais tarde, contou a todos os jornalistas dispostos a ouvir que ele desejava que o tivessem matado. Lamentava o fato dos médicos do estado terem salvado sua vida após ele sofrer vários ataques cardíacos enquanto estava preso. Hoje, as comunidades rurais no condado de Terrebonne se acalmaram desde a condenação de Ronald, mas estão novamente fora do foco do público e ainda sofrem com a mesma discriminação e negligência que permitiram que Ronald agisse sem ser detido por quase uma década. As pessoas ainda tomam cuidado quando caminham para casa sozinhas à noite e ninguém mais pede carona. A confiança da pequena cidade no sul da Louisiana foi substituída permanentemente pela incerteza. Graças ao estrangulador de Bayou, ninguém sabe se pode confiar no homem quieto e simples que vive ao lado.